Será que quando eu morrer, eu vou conhecer os parentes que também já morreram lá no céu? Fique comigo até o final desse vídeo que eu quero te provar com provas contundentes se sim ou se não. Eu sou o Daniel Silva e por aqui eu compartilho muito sobre a minha vida e também sobre o conhecimento revelado e também simplificado da Palavra de Deus. E para você receber mais dos conteúdos revelados e simplificados da Palavra, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber novos vídeos pertinentes para o seu crescimento espiritual. E claro, como você é um propagador do Evangelho de Deus e um generoso usuário aqui do nosso canal Crescendo Espiritualmente, eu peço para que você possa dar o like nesse vídeo, assim o YouTube irá entender que é um conteúdo relevante e ele irá entregar esse mesmo conteúdo para que outras pessoas que estão vagando aqui pela internet também sejam abençoados pela Palavra de Deus. Pode ser que esse vídeo chegará a uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Então seja um propagador do Evangelho. E para que você tenha certeza e não tenha nenhuma dúvida se você encontrará os seus parentes no céu ou não, eu preciso estruturar algumas coisas dentro de você para que você tenha certeza como o Criador, como o Senhor ele te fez. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Agora olha só que interessante é o que o apóstolo Paulo está falando. Ele primeiro coloca alguns pontos de como o Senhor nos fez. Ele diz espírito, ele diz alma e ele diz corpo. O ser humano é isso mesmo. Eu e você, nós somos feitos com essas três particularidades. Todos nós somos assim: espírito, alma e corpo. Só que ele coloca em ordem primeiro o espírito. O espírito ele tem contato direto com tudo aquilo que é espiritual. A alma, ela tem contato direto com tudo aquilo que é intelectual e tudo aquilo que também seja emocional. Agora, o corpo, ele tem contato direto com tudo aquilo que é físico, com o nosso mundo físico. Quando o corpo físico do homem, ele morre, quando chega a nossa hora de deixar esse corpo físico, você precisa entender que o seu espírito ainda vai ficar. Por quê? Porque você é um espírito, você não é uma alma, você não é apenas um corpo, você é um espírito. E os espíritos, eles nunca morrem. Você entende? Os espíritos, eles não vão morrer, porque os espíritos, eles vivem eternamente. Eles vivem para sempre. Você entende? Se você ler o livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, você vai entender melhor sobre isso, como o Senhor te fez. O Senhor te fez para que você viva eternamente. Claro que através do pecado, nós perdemos esse acesso à vida eterna. Porque ele deu uma ordem para que Adão e Eva não pudessem tomar daquele fruto. Eles desobedeceram e logo após a maldade, ela se reestabeleceu ou melhor dizendo, ela se instabeleceu porque até então não havia maldade na terra. Então o Senhor ele teve um plano de enviar Jesus Cristo para que pudesse pagar o preço do meu e do seu pecado e assim viver eternamente. Agora, olha só que interessante é o que diz em Filipenses no capítulo 1, a partir do verso 23 e 24. Eu disse a você que nós somos um espírito. E o Espírito, ele vive eternamente. O Espírito, ele não morre. Então, em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 23 e também o verso 24, a Bíblia diz assim: ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
O apóstolo Paulo aqui ele está falando. E o que é incomparavelmente melhor? Paulo está falando que se ele for para Cristo, isso é incomparavelmente melhor do que estar no corpo, do que estar na terra. E ele continua dizendo, mas por vossa causa. Por causa de quem? Por causa da carta de Filipos, a qual ele havia escrito. E ele diz assim, mas por vossa causa é necessário que eu permaneça na carne. Por que permanecer na carne? Porque se ele permanecer na carne, ele ainda vai estar com os irmãos no mundo físico e ele ainda vai poder ensinar os irmãos sobre aquilo que é espiritual. Você entende? Paulo ele está dizendo que ele vai viver, quer seja no corpo ou quer seja fora do corpo. Não importa se seja nessa terra ou se seja no céu, ele vai viver. Por quê? Porque Paulo entende que ele é um espírito. Paulo entende que ele é um espírito e que ele não é uma alma e que ele não é um corpo. E os espíritos, eles vivem eternamente. Você entende? Todos os espíritos vivem eternamente. Os espíritos, eles não morrem. Os espíritos vivem eternamente. Sabe disso? Quando Deus ele deu a ordem a Adão para que ele não pudesse desobedecer e para que ele não pudesse tocar na árvore que estava proibida dele tocar, ele disse que ele morreria. Mas ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Mas assim como foi dito, Jesus ou Deus, ele teve um plano de enviar Jesus para que pudesse pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Podem existir pessoas que ainda não viverão eternamente. Por quê? Porque eles não reconheceram o sacrifício de Jesus naquela cruz. Caso seja, olha só que interessante, caso seja o seu caso, eu indico para que você possa tomar nota de um pastor que esteja próximo a você, para que você possa viver eternamente, através do conhecimento do que Jesus fez e o qual foi a obra de Jesus na cruz do Calvário para que você possa viver eternamente. Pois bem, eu estruturando isso dentro de você, é interessantíssimo que após eu ter estruturado isso dentro do seu coração, sabendo que você é um espírito, que espíritos não morrem, que você possui uma alma, que você habita em um corpo, você já entendeu quem você é, caso você já tenha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu quero ler com você um texto que está em Lucas no capítulo 16, a partir do verso 22, que diz assim: chegou um dia em que o mendigo morreu. Aqui Jesus está contando uma parábola. E ele diz, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Verso 23 diz assim, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, e então o chamou. Agora, entenda, aqui eles já estão num plano espiritual, mas olha, como eles poderiam, ou como esse homem poderia reconhecer Abraão? Como ele poderia reconhecer Lázaro? Como eles poderiam reconhecer, sendo que ele já havia deixado o corpo? Então, essa é uma prova contundente de que quando eu e você deixarmos o corpo, nós que somos espírito, nós reconheceremos as pessoas que estão no céu ou no inferno. Depende para onde você vai. E como você poderá ser salvo? Reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não reconheceu, você ainda não tem um entendimento do que é reconhecer Jesus como Senhor, escreva aqui nos comentários que eu quero criar um vídeo apenas falando sobre isso, para que isso fique muito bem estruturado dentro de você e para que, claro, eu e você possamos nos encontrar nos altos céus, morada a qual o nosso Pai preparou para mim e para você. O Senhor, Ele é contigo.